Bora aprender de uma vez por todas a falar o alfabeto em inglês? Muito prazer, meu nome é Gisele, eu sou professora de inglês há 6 anos e nesse canal eu te ensino inglês de uma maneira contextualizada e descomplicada. Então já vai deixando o seu like aqui pra mim, se inscreve no canal e se tiver algum tema específico que você gostaria de ver, deixa pra mim nos comentários também. Eu sei que esse tema é mais voltado para alunos iniciantes, mas te garanto que independente do seu nível, ele vai ser extremamente útil. Então vamos começar pela parte menos empolgante do vídeo? Como a gente está falando de alfabeto, não tem como. A gente precisa praticar como se pronuncia cada uma das letrinhas. Então, eu vou falar daqui e você repete daí. Não adianta só me ouvir, tá? Viu a letrinha ali? Eu vou falar, em seguida você repete. Olha só, embaixo de cada letra, entre barras, tem uma ajudinha de pronúncia, tá? Então, se estiver muito difícil, se for uma letra nova, fica tranquilo que tem um helper, ok? Então, vamos lá. Primeira letra, A. A. B. B. C. C. D. D. E atenção, aqui é como se você fosse falar um bom dia, igual algumas regiões do Brasil falam, tá? Então, esse dia. Você não tem nenhuma explosão de d. Dia. D. D. E. E. F. F. G. G. Viu por que a gente não pode fazer explosão lá na letra D? A letra D é sequinho, tá? Então, D. 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 A letra G tem explosão. Então, G. G. É como se fosse bom dia e bom dia, ok? Então, G. G. H. H. Igual ao número 8, só que com uma explosão no final. H. I. I. J. J. K. K. L. L. Esse L a gente vai curvar bem a língua, olha só. L. L. M. Toca os lábios. M. N. Pontinha da língua no céu da boca, um pouquinho atrás dos dentes da frente aqui, ó. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. Bem caipira. R. O que a gente respira? R. Então, puxa bem esse R, tá? R. S. S. T. T. U. U. Igual você. U. V. V. W. 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 Quando a gente quer falar dobro alguma coisa, a gente geralmente fala double em inglês. Então aqui é como se fosse um double U, 2 vezes a letra U. W. X. X. Y. Y. O som mineirinho do inglês. Y. And Z. E por último, Z. Agora, uma ênfase nas vogais. Bora lá? A. E. I. O. U. Uma por uma. E eu gosto sempre de pensar que é a primeira letra do alfabeto, que chama tudo mudo. E aí, galera, bora? Então, E. E. E é o mesmo sonzinho que a gente faz na hora de falar a palavra English, que começa com a letra E. Então, E de English. A letra I, nesse caso, I always like to think, eu gosto sempre de pensar em alguma frase ou alguma palavra que talvez o aluno já esteja familiarizado, que seja em inglês, mas que você use aqui no Brasil. Então, por exemplo, a frase I love you, do eu te amo, é muito comum, mesmo a pessoa não falando inglês, ela sabe falar essa frase e ela sabe o que significa. Ou gelo, por exemplo, que é ice, que a gente vê muitas vezes estampados, né? Então, ice. Então, pode usar a palavra que for,
tá? Desde que te ajude. Eu gosto sempre de pensar no I de I love you. E aí me auxilia a lembrar que é a letra I, tá? Depois a gente tem a letra O e por último, U. Então, eu vou falar uma vez daqui e você faz depois daí. A, E, I, O, U. Good job. Agora vamos contextualizar um pouquinho, tá? Vimos ali as letras soltas e praticamos a pronúncia de uma forma solta, tá? Tudo que vai seguir agora pode ser que para uma pessoa iniciante, então se foi a primeira vez que você viu o alfabeto em inglês na vida, seja um pouquinho mais desafiador, tá bom? Mas vai acompanhando. Vamos fazer juntos, depois você volta, reassiste o vídeo, tá bom? Pratica de novo, de novo, de novo, até que fique cada vez mais fácil e cada vez mais claro. O que a gente vai fazer agora é olhar um pouquinho de letras que não são só letras, né? Não são só letras jogadas ali, e sim expressões ou abreviações de alguma outra coisa. Inclusive, algumas são utilizadas também em português. Então, vamos lá? A primeira delas é AM. AM. Repete daí. AM. O nosso AM. Então, quando a gente quer falar que alguma coisa acontece de manhã, né? O antes do meio-dia, a gente utiliza o AM e depois do meio-dia o PM, que em inglês a gente fala PM. PM. Na verdade, essas expressões, elas são do latim. Por isso que elas servem tanto para o português quanto para o inglês. Mas para ajudar, para ficar mais fácil, vamos com antes do meio-dia, pós-meio-dia, que fica mais tranquilinho da gente relacionar e ao qual período do dia que a gente está falando, tá? É importante dizer aqui também que alguns países, alguns locais têm um relógio de 12 horas, vai de 1 até 12. Então eu sei que em português isso aqui acaba sendo mais aplicado na escrita. Então, se a gente quer clarify, esclarecer o horário na hora de escrever ou mandar uma mensagem, a gente geralmente coloca ou, por exemplo, 20 ou 8 PM, né? Nos locais, especialmente países onde o horário é de até 12 horas, isso aqui é mandatory, é obrigatório para você deixar bem claro do que você está falando, se é de manhã ou se é de tarde ou à noite, ok? Então, AM, PM. Mais um Let's Do It. Então, vamos lá. Esse aqui, para quem gosta de viajar, talvez já tenha visto por algum aeroporto ou espalhado aí por alguma cidade. São essas 3 letrinhas aqui. Essas 3 letrinhas a gente fala ATM, ATM, ATM. And ATM stands for Automated Teller Machine. Então, ATM significa Automated Teller Machine. O que é uma Automated Teller Machine? É o nosso caixa eletrônico, tá? Então, Deus me livre de ter que viajar, pensa. Tá lá já aprendendo várias palavras novas, algumas frases para se comunicar com o pessoal enquanto viaja, ainda tem que decorar Automated Teller Machine para falar onde que eu encontro um caixa eletrônico. Não dá, né? Muito difícil, muito complicated. Vamos facilitar? ATM. ATM. This one eu tenho certeza que muita gente conhece, que é o CEO. CEO. Então, mesmo a gente utilizando em português, nós pronunciamos as letrinhas em inglês, já perceberam? Então, em português mesmo a gente fala, ele é o CEO dessa empresa, ou ela é CEO daquela empresa. Então, CEO significa Chief Executive Officer, que é o diretor ou diretora executiva de uma empresa, tá? Então, as letrinhas aqui em inglês, CEO. CEO. Repete daí. Very good. Mais um. O nosso RH. Então, recursos humanos a gente inverte e fica humanos recursos. Human resources. Human resources. Por isso que o RH a gente fala HR. 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 Repete daí. HR. Então, olha só, o H, o R, R. Juntou os dois, a gente vai conectar, vai ficar uma coisa só. HR. HR. Good? VIP. VIP. Nosso VIP. Repete daí. VIP. VIP. Alguém ou algo VIP é very important. VIP, na verdade, significa very important person. Então, pessoa muito importante. Mas é isso, né? Para falar que alguma coisa é muito importante, só algumas pessoas têm acesso. VIP. VIP.
E por último, AKA. Repete daí. De novo, AKA. AKA significa also known as, que é também conhecido como. Geralmente a gente utiliza para relacionar uma pessoa a um apelido que ela tenha, talvez, ou como ela é conhecida. Por exemplo, Beyoncé, AKA Queen Bee, que Queen Bee foi o apelido, né, atribuído a Beyoncé. Então, Beyoncé, AKA Queen Bee, é uma possibilidade também, ok? Agora a gente vai deixar as coisas um pouquinho mais difíceis, porque esses todos a gente fez juntos, né? Então eu fui falando, você repetia. Agora eu vou dar alguns segundos para você tentar falar sozinho ou sozinha, tá? E aí eu explico o que que significa cada uma das siglas que a gente vai ver logo em seguida. Primeira de todas, OMG. OMG. OMG significa oh my god, oh my gosh ou oh my goodness. Qualquer uma dessas três opções que é oh meu Deus ou ai meu Deus. OMG, alright? Lembra do M ou M G. G tem explosãozinha. G, alright? Mais um. Hum? LOL. L O L L LOL. LOL significa laughing out loud. Laughing out loud, que é rindo em voz alta. LOL. Já falei e repito, se você é iniciante, não se apega aos significados dessas palavras, tá? Óbvio, uma ou outra, por exemplo, o ATM, que é super útil, beleza. Agora, não bitola em querer decorar todas as expressões ou todas as palavras que você vê por aqui. Se você é iniciante, a primeira vez que viu o alfabeto foi aqui, ou viu algumas vezes, mas ainda não estava tão claro, foca em praticar a pronúncia de cada uma das letrinhas, tá? Agora, se você é intermediário, um pouquinho mais, aí beleza. Aí ótimo, anota, monta frase, tá? Com essas expressões. Mas caso contrário, só pratique a pronúncia, ok? Mais um. BRB. BRB. BRB significa be right back. Já volto. Be right back. BRB. Já volto. BRB. ASAP. ASAP. Ou também ASAP, ok? ASAP. 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 ASAP significa as soon as possible. Se é como o quanto antes possível, o mais cedo possível, tá? Então, me entrega aquele relatório ASAP, tá? Ou, em português, eu sei que muita gente fala ASAP, tá? Em inglês, a gente vai falar ASAP ou ASAP. One more. FYI. FYI. FYI significa for your information. For your information. A tradução literal aqui vai ser para sua informação. FYI para sua informação, mas é mais como por sinal, ok? Para constar. Então, esse é o significado de FYI. E por sinal, tal coisa. Aí você adiciona alguma outra informação. E agora o último. ER. ER. ER significa Emergency Room. Então, sabe o nosso PS ou PA? Então, de pronto-socorro, pronto atendimento? Em inglês, a gente chama isso de ER, tá? Então, PS ou PA, em inglês vira ER. ER. Chega de praticar expressões por enquanto, porque agora a gente vai aprender algo chamado chunk. Ou bloco, estrutura bloco, um pedacinho. O que é isso? Imagina em português. Imagina que você está ensinando português para alguém e aí você ensina para a pessoa um pedacinho de frase. Por exemplo, você gosta de... E você ensina essa frasezinha para a pessoa, tá? Isso é o que a gente chama de um bloco. Por quê?
Só uma das partes dessa frase, ou duas, enfim, algumas partes dessa frase você substitui e cria várias frases novas. Então, se você aprende um você gosta de, depois desse de você põe o que você quiser. Então, você gosta de macarrão? Você gosta de perfume? Você gosta de viajar? Você gosta de salada? Então, você pode colocar absolutamente tudo que você quiser depois, mas usando esse primeiro bloquinho como base da sua frase, tá? Então, a mesma coisa para agora. A gente vai aprender alguns blocos justamente para facilitar a comunicação na hora de falar sobre spelling, sobre soletrar, tá? Tanto frases que você pode falar ou que você pode ouvir. Então, ao invés de aprender a tradução de uma por uma e depois tentar montar um quebra-cabeça, a gente já aprende o bloco e o que aquele bloco significa. Então, começando pelo bloquinho de How do you spell? Spell significa soletrar alguma coisa. Então, how do you spell significa como se soletra ou como você soletra, ok? Só que nem sempre a pronúncia é assim, tá, gente? Pausadinho é how do you spell? Mas fazendo as conexões, o que você vai ouvir é algo como how do you spell? How do you spell? Então vamos supor que fosse, ai, como que se soletra isso? Sei lá, tá numa chamada telefônica, chamada telefônica, tá falando telefone pra alguém, e aí a pessoa fala, qual que é seu e-mail? Aí você fala o e-mail pra pessoa, ficou muito confusa, ela larga um, how do you spell that? Como que se soletra isso? Então olha só a pronúncia disso aqui. How do you spell that? Como que se soletra isso? Ou aquilo ali que você acabou de falar? How do you spell? How do you spell? Tá vendo que esse U aqui tá bem pequenininho? É porque quando a gente vai falar em inglês mais rápido, mais conectado, é comum que ele suma, tá? Então, ao invés de falar how do you spell, sai um how do. How do you spell? How do you spell? How do you spell that? How do you spell that? Como que se soletra isso? Ou como que se soletra aquilo que você acabou de falar? Ok? E é óbvio que esse that aqui, ele é chave, porque a gente consegue utilizar para várias situações, porque obviamente tudo vai depender do contexto, né? Então, se a pessoa falar, qual que é seu nome? Aí você falou o seu nome e ela falou para você de volta, how do you spell that? Como que se soletra isso? Como que se soletra o seu nome? Mas poderia ser também explícito, claro, né? Como que se soletra o seu sobrenome, por exemplo? How do you spell your surname? How do you spell your surname? Como que se soletra o seu sobrenome? Sobrenome pode ser surname ou pode ser last name, ok? Então, how do you spell your last name? De novo, how do you spell your last name? How do you spell your last name? How do you spell that? Como que se soletra isso? Ok? Então, você pode tanto falar isso para alguém, ou pode ouvir. É importante que se você ouvir, você consiga entender o que a pessoa quer dizer. Mais blocos. Vamos lá. Aquilo ali era só uma variação, tá? Uma possibilidade pro como se soletra isso. Mas há outras possibilidades também, e eu trouxe mais duas, tá? Então, temos o nosso how do you spell, ou how do you spell that. Então, esse that, eu deixei um espacinho ali, tá? Porque dá para substituir pelo que você quiser. Então, how do you spell, como se soletra. Você pode falar também, can you spell? Can you? Olha ali entre barras, como que a gente pronuncia isso? Can you? Can you spell? Can you spell? Can you spell your last name? Can you spell that? Can you spell significa você pode soletrar. Então, how do you spell? Como se soletra. Can you spell? Você pode soletrar? Ou se você quiser ser ainda mais educado, não que o can não seja e nem o how do you, ok? Mas se você quiser ser ainda mais, você pode usar o could. Could you? Could you spell? Could you spell your name? O seu nome? Could you? Nota só. Could com o you, esse D com o Y juntou, surgiu um som de J, tá? Could you? Could you? Could you spell? Could you spell your name?
E isso é o você poderia soletrar. Então, can you, você pode. Could you, você poderia soletrar o que quer que seja. Então, olha só, já passamos por muita coisa hoje, hein? Iniciamos vendo letra por letra do alfabeto e como a gente fala cada uma dessas letras. Depois a gente focou só nas vogais. E em seguida, a gente foi para diversas expressões, abreviações, onde a gente utiliza ali as letrinhas do alfabeto para passar certa informação, ok? Em seguida, fomos para blocos. Então, blocos mais especificamente relacionados a falar a frase como se soletra, você poderia soletrar isso ou aquilo, ok? E agora a gente vai ver o outro tipo de bloco, ok? Ainda relacionado ao soletrar. Então, vamos supor que você está lá conversando com alguém e você precisa esclarecer. Ah, não, meu nome é fulana com S, ok? Ou até mesmo, sabe igual a gente fala em português? Não, é fulana com F de faca. Então, tá vendo tudo esse? É com F de faca. A gente tem como fazer isso em inglês também, tá? Então, olha só esse exemplo. My name is Kate with a K as in key. Então, vamos de novo. My name is Kate. Meu nome é Kate with a, com K, com K, com a letra K, as in key. Esse as in significa como em. E aí, seguido disso, você põe a palavra, uma palavra que se inicia com aquela letra. Igual a gente falou, com F de faca. Então, esse F de faca, esse D ali, a gente vai falar as in, as in. Então, my name is Kate with a K as in key. Meu nome é Kate com o K igual a palavra key, que é chave em inglês. Isso que tá em inglês with a, as in. Isso que tá underlined, sublinhado, é o que a gente vai utilizar para fazer esse com e aí você põe a letra igual certa palavra. Então, with a, com K, G, A, B, que letra seja, você substitui ali. As in, como em, e aí o que, nesse caso, você substitui pela palavra que se inicia com a letra que você quer dizer, ok? Meu nome, por exemplo, my name is Gisele with a G as in girl. Olha só essa próxima frase. My name is Gisele with one L. Meu nome é Gisele com L. Dependendo do seu nome ou da palavra que você está falando sobre, a gente às vezes quer deixar claro, ó, é com L só, ó, é com 2 L's. Enfim, às vezes a gente quer clarify, quer esclarecer qual é a quantidade de letras no nome ou no endereço, no que quer que seja que você está falando. Então, nesse caso, meu nome é muito comum as pessoas escreverem com 2 L's. Então, eu sempre falo, my name is Gisele with one L. Meu nome é Gisele com L só. Ok? Então, esse com L só, a gente vai falar with one, com e aí você põe a letra. Agora, por último, imagina que fosse com 2 L's. Lembra lá do W? Do W? A gente falou W, 2 vezes o U. Imagina que o meu nome fosse Gisele com 2 L's. Eu falaria, my name is Gisele, ou Gisele with double L. My name is Gisele with double L. Então, para você não ter que falar with 2 L's ou algo do estilo, você usa a palavra double. Com double, e aí você põe a letra with double L. E por último, vamos contextualizar com e-mail. Uma outra situação extremamente comum para usar o alfabeto para soletrar alguma coisa é ao falar o nosso e-mail. As pessoas são criativas, elas gostam de pôr uns e-mails meio diferentes, ou às vezes elas têm um nome, né, um pouquinho diferente, então a gente precisa soletrar. E nisso não entra só o soletrar, só as letras, mas também os símbolos. Então a gente vai aprender as duas coisas agora, tá? As letras, of course, a gente vai pegar e revisar um pouquinho, e também os símbolos. Let's do it, bora! Então, usando o nosso bloquinho que a gente aprendeu lá no outro slide. Could you spell? Você poderia soletrar? Então, could you spell your email? Você poderia soletrar o seu e-mail? Coloquei o e-mail X aqui, tá? Da minha cabeça, só pra gente praticar todos esses símbolos.
Então, em português, como que você soletraria isso? PEDRO, underline, SILVA, @gmail.com, certo? Perfect. E se eu te falar aqui em inglês, esse símbolo aqui não é underline. Parece, né? Parece que a gente já tá falando uma palavra em inglês e a gente tá. Underline existe, mas underline significa sublinhar. Então, quando você quer falar, por exemplo, vou sublinhar o you. I will underline the word you. Underline é a palavra you, ok? Então, underline é isso aqui. Esse símbolo que a gente tá vendo ali, ele é o underscore. 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 Então, repete daí. Underscore. Muito bem. Em seguida, como que a gente fala ponto? Igual do ponto com. Dot. Dot. Repete daí. Dot. Agora, para mim, não é tão comum utilizar hífen no e-mail, mas é bom estar preparado. Então, vamos aprender como falar hífen também em inglês. A gente vai falar hyphen. Hyphen. Repete daí. Hyphen. E o próximo é o mais importante, arroba. Como que a gente fala arroba? Do arroba gmail.com, arroba iCloud.com, como que a gente fala esse arroba? O arroba é muito simples. A gente vai falar at. At. Só isso. E olha só, em português, a gente não fala arroba gmail.com, certo? A gente fala arroba gmail.com. Então, em inglês, vamos praticar um pouquinho como ficaria isso, tá? Primeiro, at gmail.com. Então, o G, igual no português, a gente fala de, tá? Então, a gente separa ele. Gmail. At gmail.com. Se fosse Hotmail, a gente falaria at hotmail.com. Hotmail.com. Esse T do hot, ele é um pouquinho mais suave, tá? Mais sutil. Então, Hotmail. Em vez de falar Hotmail, você joga um pouquinho mais suave. Hotmail. 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 E por último, at iCloud.com. Of course, essas são só algumas opções, mas que vão te deixar mais preparado ou preparada na hora de falar um e-mail, tá? Então, esse e-mail que tá aqui em pink, em rosa, é a forma que você soletraria ele para mim, do Pedro_Silva. Vou te dar alguns segundinhos. Esse e-mail ficaria mais ou menos assim. PEDRO_SILVA@gmail.com, ok? E você pode praticar com o seu e-mail também, com o e-mail de alguém que você conhece. Escreve, lê em voz alta, soletra, pratica. Não adianta só ver esse vídeo, tá? Precisa praticar. Pega um caderninho, escreve todas as palavras novas que você aprendeu, que foram relevantes. Escreve também todos os símbolos novos, as letras. Se teve alguma que você teve mais dificuldade, então, tive dificuldade no D e no G, da diferença. Ótimo, vai lá, anota, tá? Inventa palavra, gente. Que isso, é maravilhoso para você pegar e praticar. Escreve várias letras ali, ó. Inventa uma palavra nova e soletra, tá? Isso é muito bacana também para você praticar tudo que você tá aprendendo. TG, não tô afim de criar palavra nova, inventar palavra, de inventar e-mail, tudo bem. Então, pelo menos para praticar, faz essas 3 atividades que eu deixei aqui para você. First, spell your full name. Spell your full name. Soletra o seu nome completo. Se precisar, se for ficar mais fácil, escreve no caderno, tá? E vai riscando letrinha por letrinha. Então, meu nome lá é Gisele. G-I e vai riscando letra por letra. Nossa, eu não lembrei como que fala essa letrinha. Tudo bem. Circula ela, volta lá no início do vídeo, escuta como que fala aquela letra e repete, ok? Segundo, spell your address. Soletra o seu endereço, mais especificamente o nome da rua ou nome da avenida, né, em que você mora. Isso porque, assim como em português, né, rua, avenida são palavras-chave. Então, você não precisa soletrar, eu moro na rua, sei lá,
pamonha. Você não precisa soletrar rua, R-U-A para pessoa. Talvez você só precise soletrar o pamonha. Então, a mesma coisa que no inglês, você não precisa soletrar street, que seria rua, ou avenue, que é avenida. Só escreve o nome da sua rua, o nome mesmo, o nome da avenida, e soletra aí, tá? E por último, spell your email, soletra seu e-mail, igual eu falei anteriormente. Não tem um e-mail? Então, tá? Se você fosse criar um, escreve aí no papel como que você criaria esse e-mail, como que ele seria. Deixa complicado, tá? Complica pra você. Então, coloca umas letrinhas a mais ali, coloca os números também no meio, um underscore, um ponto aqui, um ponto ali, e pratica tudo isso que você aprendeu para que você realmente consiga internalizar tudo que foi passado hoje. So that's it, everybody. Practice as many times as necessary. Pratique quantas vezes forem necessárias. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo para mim e vejo vocês no próximo vídeo. Bye!